crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de estudo Palmas Homeschool. Sou a professora Sônia Eli, professora da Rede Municipal do Ensino de Palmas, trabalho na escola Maria Verônica Alves de Souza. Hoje é a nossa 13ª teleaula do componente curricular de PPT, Pesquisa e Produção de Texto. E para começar, eu convido você, criança, a ficar ligadinho aqui comigo, pois hoje vamos aprender e também revisar muitas coisas. Ah, e não esquece de pegar aí o seu material de suporte. Professora, o que é o material de suporte? O seu caderno, lápis, borracha, agenda, para você fazer as suas anotações. Você também pode pegar o seu bloco de estudo, porque hoje vamos responder algumas questões da atividade de PPT. É o tema da nossa aula de hoje, poema. Hoje vamos falar sobre o gênero textual poema. Professora, mas nós já falamos sobre poema. Muito bem, nós já falamos sobre poema, já aprendemos como escrever um poema, já aprendemos a estrutura correta de um poema e hoje nós vamos falar novamente sobre ele, porque na aula passada nós falamos que para se produzir um bom texto, eu preciso primeiro, quem lembra? Lembram? Gostar de ler. Muito bem, para se produzir um bom texto, eu preciso gostar de ler. E hoje eu trouxe uma sugestão de leitura para você. Quer ver? Ó, é esse livro de Cecília Meirelles, que tem por título Ou Isto ou Aquilo. Aqui dentro tem um poema fantástico, maravilhoso, que eu acho que vocês já até viram ele com a professora de português. O poema tem por título Leilão de Jardim. É um dos poemas mais famosos da escritora Cecília Meirelles. Cecília Meirelles foi a primeira voz de peso na literatura. Vou ler um trecho dele para você. Leilão de jardim. Quem me compra um jardim com flores? Borboleta de muitas cores. Lavadeiras e passarinhos. Ovos verdes e azuis nos ninhos. Esse é só um trechinho, porque o restante você vai ler aí. Procure esse poema, pode ser no seu celular, faça uma pesquisa, faça uma busca e pesquise esse poema. Procure ele aí e leia. Busque na sua casa um lugar agradável e faça essa leitura. Você verá que esse poema é fantástico. É um dos poemas que eu adoro, que eu mais gosto. Leilão de Jardim. Outro tópico para se produzir um bom texto, porque nós já falamos primeiro, gostar de ler. O segundo é organizar as ideias. Professora, como assim organizar as ideias? Isso mesmo. Quando eu penso no que eu vou escrever, eu preciso organizar na minha mente o que eu quero transcrever para o papel. Fiz isso, organizei na minha mente, aí sim eu vou começar a escrever. Terceiro, ter muito cuidado com a escrita das palavras. Nós já aprendemos na aula passada que uma frase deve ser iniciada com letra inicial maiúscula. Isso eu já aprendi, professora, e agora eu ponho em prática no meu poema. E não posso esquecer também da pontuação no final da frase. Então esse é o terceiro tópico. Seguindo esses 3 critérios básicos, não tem erro. Com certeza eu terei um bom texto. Na aula passada, falamos também sobre a estrutura do poema, lembram? Aprendemos que ele pode ou não ter rimas. Professora, o que é rima? Lembram? Palavras com terminações parecidas. O poema também é escrito em versos e o conjunto destes formam as estrofes.
Vimos também exemplos de poemas visuais, que são aqueles escritos em forma de uma imagem. Lembram? Isso mesmo. Pois bem, o poema é um gênero textual que apresenta particularidades em sua estrutura, que facilitam sua identificação. Ele pode ser escrito de forma fixa ou em versos livres. O que seria essa forma fixa? Há poemas que seguem um determinado critério. Exemplo, se ele tem uma quantidade de versos no início, na primeira estrofe, ele segue até o final com aquela mesma quantidade, de verso, com aquela mesma quantidade de linha. Exemplo, esse poema tem 3 versos na primeira estrofe. Então, ele seguirá até o final com os 3 versos em todas as estrofes. Isso eu chamo de forma física. E versos livres são aqueles que na primeira estrofe pode ter 3, na segunda estrofe pode ter 4 e assim por diante. Elaborado para despertar sensações no leitor, através de brincadeiras sonoras ou visuais com as palavras, como são o exemplo dos poemas visuais. Vou mostrar a você 2 poemas que está lá no seu bloco de estudo. Vamos observar? Observe bem, porque depois nós vamos responder as questõezinhas a seguir. Aqui eu tenho 2 poemas belíssimos. O primeiro é o poema Relógio, de Vinícius de Moraes. É um poema bem conhecido. O segundo tem por título A Primavera Endoideceu. É um poema visual. Vou ler o primeiro. O relógio. Passa tempo, tic-tac, tic-tac passa hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac e vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora. Que já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac. Dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Esse é um poema de Vinícius de Moraes. O segundo é A Primavera Endoideceu. Nós não vamos ler porque as letrinhas estão minúsculas, mas vocês podem conferir lá no seu material de estudo. Estão com o bloco de estudo na mão? Porque já pode responder, vocês já podem começar a responder ou fazer as suas anotações para responder depois da aula. Vamos lá para o próximo. Encontre e circule as palavras que rimam no poema. Eu tenho outro poema aí. Esse poema também é de Vinícius de Moraes e tem por título A Porta. Agora nós vamos ler pausadamente este poema e encontrar nele e circular, também é uma questão do seu material de estudo, circular as palavras que rimam. Como já aprendemos, rima são palavras que possuem as terminações parecidas. Então, vamos começar. A porta. Eu sou feita de madeira. Madeira, matéria morta. Mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Só não abro para gente que diz, a mim bem me importa, que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo, só vivo aberto no céu. Vinícius de Moraes. E agora nós vamos circular nesse poema
as rimas. Vamos para a primeira estrofe. Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta. Mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Então, aqui nós temos duas palavrinhas parecidas. Quais são elas? Morta e porta. Circula aí no seu material de estudo. Vamos para a próxima. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Mais duas, prazenteira e cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Outras duas, supetão e capitão. Só não abro para gente que diz, a mim bem me importa, que se uma pessoa é burra feito uma porta. Eu sou muito inteligente. Olha o que a porta diz. Ela é muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo, só vivo aberta no céu. Então aqui eu tenho mais duas também, quartel e céu. Lá na outra estrofe nós temos importa e porta. Complete o poema com as palavras que faltam. Aí você lembra do poema e vamos só completar. Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Só não abro para essa gente que diz, a mim bem me importa. Que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo, só vivo aberto no céu. Aqui nós temos dois poemas e vamos responder as questões a seguir. Qual o título do poema? Aí eu olho o poema. Qual o título do poema? Lista de presente, porque eu já aprendi que o título é aquele que vem lá em cima em destaque. Lista de presente. Na palavra presente, há quantas vogais? Contando. Vogais, 1, 2, 3. Quantas consoantes? 1, 2, 3, 4, 5. Marque os dois nomes de animais que aparecem no poema. Aí você vai lembrar do poema. Quais são os animais que aparecem lá no poema? Cãozinho e urso. Tudo isso material que está lá no seu bloco de estudo. Não esqueçam que aprendemos sobre poema. Primeiro, poema é uma forma de comunicação que expressa algum tipo de sentimento. Segundo, vem escrito em versos e estrofes. Terceiro, pode também ter rimas, ritmo e musicalidade. Agora eu vou passar uma atividade de casa para você. Quer ver? Tá aí. Você aprendeu passo a passo para a produção de um bom texto. Agora, utilizando o seu caderno de PPT, faça um lindo poema de Natal. E assim, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Na aula de hoje, revisamos o gênero textual poema. Continue realizando as atividades propostas no seu material de estudo, impresso ou lá na plataforma. Surgindo alguma dúvida, entre em contato com a sua professora através do grupo de mensagem da sua sala de aula. Na próxima aula, vamos falar sobre o gênero textual receita. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima. Tchau!